Irmãos e irmãs, vamos ficar de pé, se puderes. Vamos erguer suas mãos aqui na vida do pastor, abençoar a vida dele. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, aqui eu te entrego a vida deste teu servo, Pai. Que se dispôs, Pai, a levar a tua palavra, Pai, para cada um de nós e para o mundo inteiro, até para os outros países, Senhor Jesus. Que o Senhor venha proteger a família dele, Pai. Tudo que diz o nome dele, Pai, guarda, proteja, Pai. Proteja a caminhada dele, Pai. Proteja tudo, Pai, tudo. Venha, Pai, dando força para ele, que ele prossiga nessa viagem, Pai. E que ele alcance o alvo, que o alvo é Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 2. Está preparado? Até agora foi uma maravilha, né? Agora, senta na cadeira, bota o capacete, é o 9, amém? Meu Deus. Todos encontraram, amém? Quem não tem, não está com a espada, está aqui, tá bom? Vocês podem acompanhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Amém? Glória a Deus. Podemos repetir mais uma vez? Eu gostaria que eu lesse e você repetisse comigo, amém? Você pode repetir em seguida. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós oramos por esta palavra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos usar com ousadia e graça, Pai, com o teu poder e a tua presença. Que não seja, Pai, um pregador a falar aqui nesse instante, mas que seja a tua própria presença, Senhor, a tomar os lábios do pregador, tomar a mente deste mensageiro, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, possa percorrer, Senhor, esses corações, fazer morada neles, Pai, e ser semente fértil, Pai, nessa terra fértil, Pai. É o que nós te pedimos essa noite, em o nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Essa palavra, antes de nós voltarmos nela, eu queria contar uma história para nós, para poder dar a introdução dessa palavra e das outras que eu quero trazer para nós essa noite, amém? Havia uma pessoa, não vou dizer que seja um homem ou que seja uma mulher, mas que
determinada situação da vida dela, ela começou a contrair muitas dívidas. Começar a comprar, né, aí no cartão de crédito, começou a contrair muitas dívidas. A comprar mais do que ela podia pagar. Bem, isso é um fato que ocorre com muitos de nós, né? Às vezes nós entramos nessa roda viva e muitas vezes os cartões hoje em dia eles oferecem uma facilidade que muitas vezes depois se torna, às vezes, dizer assim, uma armadilha, né? Assim, para quem não tem controle de usar o cartão, ele é muito perigoso. Para quem não tem o controle de usar o cartão, né? E essa pessoa, ela começou a usar o cartão e começou a se endividar muito, né? A dívida foi aumentando e ela começou a ir atrás de pessoas para poder pedir dinheiro emprestado para poder pagar essa dívida que ela tinha, né? Só que quando ela chegava, geralmente a gente faz isso, as pessoas vão nos parentes, né? Os mais próximos para poder pedir. E quando ela foi fazer isso, as pessoas olhavam para ela, os parentes, provavelmente, chegavam para ela e falavam: mas se você não está dando conta de bancar nem a sua conta, você vai pagar a minha depois, né? E aí as pessoas não emprestavam, né? Começaram a não emprestar. E começou a gerar aquela bola de neve, né? Começou a crescer muito a dívida, crescer muito com esse processo dessa pessoa. E aí ela começou a ficar desesperada para poder pagar essas contas que estavam subindo muito. E aí ela foi recorrer, como ela não teve pessoas que pudessem ajudá-la, ela começou a recorrer a agiotas, né? Aquelas pessoas que emprestam dinheiro, né? E aí no primeiro instante ela conseguiu bancar ali as coisas e tal, mas logo em seguida veio a dívida que geralmente são extorsivas, né? São taxas que são muito maiores do que o mercado, não é isso? São taxas, né, bem altas. Ou seja, se ela tinha uma dívida grande, se tornou pior ainda, né? Ficou pior e ainda por cima, na mão de quem? Na mão de pessoas que geralmente a agiota não vem cobrar com aquele amor, né, que a igreja colheita tem, não é isso? Geralmente é na paulada, né? Geralmente é com ameaças, né? Ameaçando, né? De morte até, de coisas, né, piores, né? Da pessoa, né? E aí ela começou a ser ameaçada por essas pessoas por conta dessa dívida. E aí o desespero começou a tomar conta da vida dessa pessoa. E o que ela fez? Ela começou a arquitetar na cabeça dela um plano de um golpe. De dar um golpe, de fazer algo que ela pudesse ter, né, um recurso, um dinheiro, algum recurso para poder bancar aquela situação. Amém? E aí o que ela foi? Ela foi partir, como diz aí no dito popular, né? Partiu para o crime. É isso? Foi para o crime, né? E foi tentar alguns assaltos, algumas coisas. E nessa investida de ir tentar fazer um assalto, o que aconteceu? A pessoa lá que estava sendo assaltada reagiu. Ela não era, né, era uma pessoa que estava numa situação nova e tudo, acabou fazendo o quê? Acabou atirando na pessoa e tirando a vida da pessoa. Ou seja, um problema que era pequeno começou a crescer, né? E foi se tornando uma coisa cada vez mais difícil, não é isso? Uma coisa mais enrolada ainda. E aí não demorou muito tempo, a polícia conseguiu achar essa pessoa e prendeu, né? Prendeu essa pessoa, a pessoa foi presa e tudo, e ela foi para penitenciária e sempre ela tinha que estar indo até ao tribunal do júri para poder estar dando depoimento com relação a
a esse processo que ela estava vivendo desse, né, assassinato. E outros, né? Que ela começou a praticar muitas coisas, então começou a praticar estelionato, algumas outras coisas, então tinham diversos processos correndo ali na vida dela. Então, ela tinha que sair, né? Muitas vezes a própria penitenciária levava ela até o juizado para poder fazer correr o processo e tudo. E nisso os presidiários começaram a achar que essa pessoa estava começando a falar coisas que não devia. Começar a falar, porque quando a pessoa é presa, em geral lá dentro, as pessoas têm aqueles presos que quer contar vantagem, né? Quer contar as coisas que eles fizeram, tudo lá de fora, na prisão, contar a história, que eu fiz isso, eu matei, eu não sei o que, e aí vira essa conversaiada dentro do presídio, não é isso? Então, por essa pessoa sair muito, por causa do processo, os presos começaram a desconfiar que ela estava entregando eles, né? E aí a coisa começou a piorar e começou a gerar o quê? Ameaças dela dentro da prisão. E ela começou a pedir para os superiores lá, os diretores da prisão, para tirar ela daquela sala, porque ela estava sendo muito ameaçada, né, pelas pessoas ali. Mas certo dia, ela estava dormindo, deitada na cama, e essa pessoa que era outro detento pegou um estilete, foi lá e assassinou essa pessoa. Usou um estilete, que isso acontece, né? E aí a pessoa morreu. Quando foi no outro dia, encontraram ela lá na cama, lá, finish, em poça de sangue lá, morta, né? E existe no meio, tem algum advogado aqui? Tem algum advogado? Nenhum? Tem tudo? Então, me ajuda aqui. Existe um jargão no meio jurídico dos juízes, advogados, né? Que quando acontece um fato como esse, em que uma pessoa tem processos na vida dele para poder solucionar, que está sob júdice, está sob julgamento e tal, mas acontece da pessoa morrer, existe uma palavra em latim, uma frase em latim que é mors absolvit hominis, que significa a morte soluciona tudo. A morte resolve, absolve a todos. Amém? Quem concorda com essa situação? Então, neste caso dessa pessoa, o que aconteceu? Quando a justiça, os advogados de defesa, tal, foram discutir, o réu lá morreu, foi assassinado, tal, não sei o que, tal, o que aconteceu? Chega essa notícia para o juizado, e o juizado e o advogado falam, esqueço a palavra, mor absolvit hominis, ou seja, a pessoa lá morreu. Aí o juiz já fala, então, engaveta o processo, encerrou o processo. Amém? Então a pessoa que morreu nessa condição, todos os processos que corria contra ele na justiça perdem o valor. Ele não vai ser mais condenado. E, realmente, quem é que vai condenar um outro, né? Quem é que vai, né? Vai ter uma sentença, você vai ser preso? Não, morreu. Já é. É isso? Bacana. E esses casos, eles se aplicam a várias pessoas que passam por essas situações. Por exemplo, tem casos de pessoas muito ricas que passam por situações difíceis e acabam tirando as suas vidas para poder se livrar desse problema. Você já ouviu algum caso assim ou não?
por exemplo, um banqueiro que deu um golpe aí de bilhões e acabou sendo descoberto. Amém? Foi descoberto. E aí? Acaba que ele, desesperado com aquela situação de ser exposto, né? Uma pessoa que foi exposta, que é conhecida e tudo, acaba tirando a sua vida. Qual a intenção disso? Qual a intenção dele? Quem pode me dizer? Qual a intenção dele quando ele age, quando a pessoa age dessa forma? Ela quer se livrar desse problema, né? Não é assim? Ou seja, morte absolve tiones. Morreu. Tudo, a morte, tudo soluciona. A morte resolve, absolve a todos. Amém? Glória a Deus. Então, essa pessoa, vamos dizer, um banqueiro que deu um golpe e tal, e muitas pessoas também, que vocês devem até conhecer alguns casos, de pessoas que pensam assim, acho que eu vou me matar. Assim ou não? Para tentar solucionar um problema que a pessoa está vivendo, ou uma opressão muito grande que a pessoa está vivendo, uma opressão tão grande que ela acha que se ela eliminar, acabar com a vida dela, ela vai estar acabando com todos os problemas, não vai ter mais problema. Realmente, aqui na terra, pode ser. Só que existe um outro julgamento. Amém? Existe um outro julgamento a ser feito. No reino de Deus, no mundo espiritual, nos princípios bíblicos, os princípios de Deus, também todos nós sabemos que haverá um julgamento, sim ou não? E tem um detalhe: todos nós teremos que comparecer nesse tribunal. Um dia todos nós teremos que comparecer a esse tribunal. Amém? Mesmo porque foi o que eu falei para os meninos ali fora, ali no pós-encontro. Quando o pecado entrou no mundo por causa de Adão, todos nós somos participantes deste pecado por hereditariedade. Que a terra foi amaldiçoada por causa desse pecado de Adão, do pecado da desobediência. E todos nós temos herança nisso. Amém? Nós estamos, já nascemos com essa cédula de dívida. Amém? Porque lá no começo, Deus falou o quê? Para ele não comer da árvore que estava no centro do jardim. Amém? Quem pode me ajudar? Amém? A árvore que estava no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do amém? Então, dessa árvore, ele falou, desta árvore vocês não podem comer. De todas as outras, você pode comer. Inclusive, da árvore da vida. De todas as outras. Ou seja, essa lei era bem simplesinho de cumprir. Era só isso. Não tinha mais nada para fazer. Mas mesmo assim, o homem pecou. Amém? E com isso, nós herdamos essa hereditariedade. Amém? Que está lá, que diz assim, ó: o pecado entrou no mundo e todos nós somos pecadores por herança. Existe uma cédula de dívida que é contrária a nós. Ou seja, existe um processo judicial no céu contra cada um de nós. Amém? Colossenses 2:14. Depois você pode ler lá para você comprovar. Amém? Então existe já uma cédula de dívida. Nós vamos
um dia estar de frente ao tribunal. Então, vamos voltar lá em Hebreus, onde a gente leu aquela palavra. Porque homines, absolvitis, homines, ou seja, a morte absolve a todos, pode se aplicar a essa vida terrena, mas ela pode se aplicar quando nós estivermos diante do tribunal de Deus. O que vocês acham? Ela não pode ser aplicada no tribunal de Deus por nós mesmos. Por exemplo, nós não vamos poder morrer lá na frente para poder nos livrar dessa condenação, amém? Mas existe um que já fez isso por cada um de nós. E se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas para Jesus. Porque Jesus é quem morreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos a condição de, quando chegar neste dia, o nosso nome não vai estar escrito apenas no livro das obras, mas também no livro da vida. Glória a Deus. Alguém entendeu? Bem, glória a Deus. Aleluia. Então, voltando aqui em Hebreus, que a gente leu, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito